Um outro conceito que nós trabalhamos aqui, que embasa as nossas discussões, é o conceito de história local, né? Um conceito que é muito importante para a historiografia, também para o ensino de história, né? Como nós veremos mais adiante no relato de experiência e nas ferramentas trabalhadas, né? O conceito de história local, ele passa a ser desenvolvido e disseminado, principalmente a partir da década de 1950, certo? E é de fundamental importância para as discussões em torno das questões de identidade, de pertencimento. E a história local, né, como traz o autor de Barros na citação, diz que é a história que trata de assuntos referentes a uma determinada região, município, cidade ou distrito. Apesar de estar relacionada a uma história global, a história local se caracteriza pela valorização dos particulares, das diversidades. Ela é um ponto de partida para a formação de uma identidade regional. Então, essa história local, ela possibilita, né, um olhar indagador, né, um olhar investigador, um olhar historiador sobre o mundo, né, do qual o indivíduo está inserido, no intuito também de saber mais sobre as tradições e as relações de poder, os contextos que fizeram parte daquela sociedade, daquele local. Então, tanto como conteúdo, como conceito, como também como uma temática, um recurso de ensino, a história local, né, essa temática da dimensão local, contribui para o conhecimento histórico e para o desenvolvimento justamente dessa posição, dessa postura investigativa, né, de pesquisador, que começa aí no âmbito da história local a ser construída no espaço familiar, muitas vezes no espaço individual, e vai se ampliando aos poucos, né, se relacionando também com a comunidade, com o sentimento de grupo. E o ponto de partida para essa história local, para a construção da história local, são as próprias histórias que vão integrar o nosso cotidiano. Então, uma simples tradição familiar, uns simples costumes locais vão integrando isso que a gente chama de história local. E é a partir justamente dessa compreensão que os conteúdos da história local eles vão se tornando palpáveis e inteligíveis no processo histórico, e vai auxiliar também a compreensão do local também como parte de algo geral, né? E aí já possibilita essa articulação, essa compreensão da história individual e da história coletiva. Então, ambas elas estão intrinsecamente relacionadas, né? Então, essa história local ela possibilita isso, essa relação entre o individual e o coletivo. E a partir disso também já permite identificar as permanências, as rupturas, tanto no passado, também no presente, e vai potencializando ainda mais o sentimento de identidade, o desenvolvimento da capacidade crítica sobre determinado contexto, né? Então, a história local, de fato, por relacionar todos esses contextos e sujeitos, ela possibilita, de fato, o desenvolvimento da consciência histórica. Então, é interessante observar que o estudo da história local possibilita também esse fazer histórico, né? Essa construção do fazer histórico de forma crítica e de forma também integrada com as várias realidades da qual o indivíduo faz parte. Então, uma das funções também, um dos papéis da história local é justamente questionar, né, a ideia de que somente os grandes centros culturais, os grandes centros políticos, os grandes centros econômicos são capazes de produzir os acontecimentos da história. Claro, como já citamos anteriormente, a história local ela não existe
individualizada, né? Ela não existe isolada, mas sim relacionada e integrada a uma história mais global. Mas, ao mesmo tempo, ela serve justamente para quebrar essa ideia de que só os grandes centros são capazes de produzir história, de produzir consciência histórica. Então, já serve também para questionar aquela ideia de que somente as classes dominantes, somente os grandes centros culturais, seriam capazes de produzir aquilo que nós chamamos de história, aquilo que chamamos de conhecimento científico. E a história local também, quando se refere ao ensino, né, trazendo aí para a parte do ensino, ela possui também diversas funções didáticas, né, para o ensino de história principalmente, porque ela possibilita o desenvolvimento, né, e potencializa também a formação de cidadãos conscientes, né, com, como já falamos, possibilita esse sentimento de identidade, e esses cidadãos que são conscientes de seu local de origem, do ambiente no qual estão inseridos, da história do ambiente do qual fazem parte, eles, consequentemente, tornam-se também dedicados e preocupados com o exercício da cidadania, né? Tanto no seu local de origem ou de habitação e também em suas relações com outras culturas e tradições. Então, o estudo das localidades, ela vai exercer justamente uma importante função social, né? E também individual para o conhecimento histórico, para a história. E é capaz também de resgatar memórias e trazer o sentimento de pertencimento a uma localidade, a um grupo. Então, apesar dela estar relacionada a uma história global, né, ela vai também se caracterizar justamente por essa valorização dos particulares, das diversidades, vai ser de fato um ponto de partida para a formação da identidade regional, como o autor aí cita nessa citação que nós trouxemos, né? Então, ela vai possibilitar também a compreensão do entorno, né, dos estudantes, né, trazendo aí ainda para o âmbito do ensino e identificando também o passado e o presente nos mais variados espaços de convivência, de relações humanas, né? Então, para o professor, essa temática ela pode ser trabalhada também de forma bem dinâmica e permite que ele parta das histórias individuais e dos grupos e, a partir disso, insira o aluno no contexto mais amplo, né? Podemos assim dizer. E com essa abordagem da história local, os estudantes eles passam justamente a desenvolver também a interdisciplinaridade, né? Perceber o significado de outros contextos construídos também no passado. E claro, também o estudo da história local possibilita também que os discentes, né, eles possam compreender as realidades históricas de seu local de origem, de habitação, não de forma isolada do mundo, né? Como já citei anteriormente, a história local ela está também relacionada a uma história mais global, mais geral. É, e E então, o estudo da história local, né, possibilita que o indivíduo, né, possa se sentir como parte do processo histórico, né, processo no qual as populações locais constroem suas identidades culturais e sociais e que, mesmo que diversas umas das outras, elas merecem todo o respeito, né, merecem toda a preservação. Então, como diz também aí o autor, a história local ela permite identificar as dinâmicas das transformações no espaço e articular outros lugares. Justamente essa ideia, né, de articulação, de respeito entre diferentes histórias locais, diferentes
identidades, né, que são muito diversas, claro, mas que merecem o respeito, que merecem o diálogo, né? Então aí a história local possibilita isso. Então, a importância dessa história local reside justamente no fato de que ela permite conhecer, né, a realidade do processo histórico, tanto local quanto regional, e ao mesmo tempo torna-se indispensável à identidade dos diferentes grupos humanos, né? Então, esse conceito é de fundamental importância para essa nossa discussão, justamente por se relacionar também com os conceitos de patrimônio e de memória, como nós já vimos, e com os próximos conceitos também que nós iremos trazer, né? Então, terminando essas discussões sobre história local, nós vamos posteriormente também apresentar um relato de experiência no qual trabalhamos com esse conceito.